vamos a mais informações sobre a CPI da Covid. Também na sessão de hoje, a CPI da Covid-19 retirou o sigilo de conversas do telefone. A CPI da pandemia no Senado começou hoje a ouvir as testemunhas. Fala meu patrão, fala minha patroa, seu professor Guilherme Lemos do projeto Maratona de Atualidades, e quero te convidar para que juntos nós possamos analisar um determinado fato da atualidade que pode fazer parte das provas de vestibulares tradicionais, concursos públicos, e que você pode utilizar como repertório na sua produção textual vinculada ao Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou falar sobre um tema a partir de sua natureza técnica, trazendo algumas normas constitucionais e, obviamente, com aquela pitada de caráter atual e que vocês tanto gostam. Eu quero falar um pouquinho sobre a CPI da Covid, ou CPI da pandemia. De acordo com o presidente da mesma, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, as duas expressões podem ser utilizadas: Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid ou CPI da pandemia. Porém, como utilizar as comissões parlamentares na minha produção textual? E como ela pode cair no meu concurso público ou num vestibular tradicional? Como a Universidade Estadual do Ceará cobrou no último domingo a pandemia de Covid-19, estabelecendo uma relação direta com o processo de globalização. E a questão muito bacana. Bom, galera, vamos começar analisando as comissões parlamentares. Tire o I. Exatamente, meu querido, minha querida, tire o I. Comissão parlamentar. Vamos lá para a Constituição Federal de 88 e vamos buscar o artigo 58. Está lá nesse artigo que as comissões parlamentares são órgãos de natureza técnica que faz parte do poder legislativo e que são indispensáveis para o funcionamento de uma casa legislativa. Existem diferentes tipos de comissões parlamentares e aqui eu vou citar 5. As comissões parlamentares permanentes, temporárias, mistas, representativas e o nosso objeto de estudo, de inquérito. Professor, o que é uma comissão parlamentar permanente? Óbvio, turma, são aquelas que possuem tempo indefinido e que geralmente tratam de temáticas. Comissão parlamentar permanente do orçamento, de tributação, das finanças, de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, e de Direitos Humanos. Ok? As comissões parlamentares temporárias, óbvio, são aquelas que possuem um tempo definido, porém possuem finalidade específica. Geralmente são aquelas que pautam as famosas PECs, propostas de emenda constitucional. E eu quero te pedir um favor. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, se caracteriza como sendo uma comissão parlamentar temporária também. O que são as comissões parlamentares mistas? Olha a expressão mista. Primeiro, facilmente reconhecidas, visto que sua sigla CPMI, Comissão Parlamentar Mista. E olha o nome, mista, quando de sua formação possuem entre os parlamentares tanto deputados como senadores. E lembrem-se, podem ser permanentes ou temporárias. Quando da ocorrência de um recesso dos parlamentares e uma matéria urgente deve ser pautada, comissão parlamentar representativa. E chegamos à CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos defini-la
a lá Cortella, né, que adora iniciar suas falas tão bem feitas, tão bem proferidas, definindo o objeto de estudo. Lembra que a gente começou falando que as comissões parlamentares são órgãos de natureza técnica, que faz parte do Poder Legislativo? Vamos completar para a CPI, órgão de natureza técnica que faz parte do Legislativo e que tem como finalidade investigar ou apurar um fato determinado. No caso específico da CPI da Covid, ela foi instaurada com o objetivo de apurar ou investigar possível responsabilização de atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Então lembre-se, para que a CPI seja formada, alguns requisitos formais devem ser atendidos. O primeiro, fato a ser investigado. Acabei de te apresentar. Segundo, um prazo determinado. Terceiro, apoio dos parlamentares. Com relação ao fato a ser investigado, há alguma ampliação do objeto de investigação? Sim. Além da gestão do governo federal no enfrentamento à pandemia, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, conseguiu uma ampliação via requerimento, uma ampliação para outro objeto de investigação, o uso de recursos federais por governadores e prefeitos. Dessa forma, dois fatos determinados, dois objetos de investigação. Prazo determinado. Turma, essa CPI teve início no dia 8 de abril de 2021 e ela tem prazo, ela tem tempo certo, tempo determinado. E lembre-se, não pode extrapolar o mandato. O mandato tem 4 anos, então essa CPI poderia ir até 31 de dezembro de 2022. Por último, apoio dos parlamentares. Lembre-se, 1/3 dos membros da Casa Legislativa devem apoiar a instauração da mesma, para que ela, óbvio, seja concebida. O senador Randolph Rodrigues, do Rede Solidariedade do Amapá, é o proponente dessa CPI e ele alcançou 30 assinaturas. Ora, se essa CPI é de uma única casa legislativa, Senado, e o Senado é formado por 81 senadores, 3 por estado, por unidade federativa, basta que ele alcance 27 membros para que a mesma seja instaurada. E ele alcançou quantas assinaturas? 30. Agora, 2 deveres do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco: abrir a CPI, ou seja, instaurá-la, conduzir os seus trâmites. Porém, ele pediu o que nós chamamos de análise de conveniência. A oposição fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal, que entrou com mandado de segurança a partir do ministro Luiz Roberto Barroso, e a mesma foi instaurada. Quantos são seus membros? São 11 senadores titulares, 7 suplentes, ok? Quem forma a direção dessa CPI? Presidência, vice-presidência e relatoria. O presidente Omar Aziz, PSD do Amazonas. O vice-presidente Randolph Rodrigues, Rede do Amapá. E a relatoria com o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Existe aí uma crítica em torno de um conflito de interesse, visto que o filho do relator, Renan Filho, será ouvido por esta CPI. Porém, mesmo o nome do senador Renan Calheiros tendo sido vetado num primeiro momento pela Justiça, em primeira instância, o veto ao nome dele foi anulado
em segunda instância e ele pôde, obviamente, exercer a função de relator. Porém, não esqueçam que os objetos de investigação, prazo determinado e apoio dos parlamentares foi alcançado. Desta forma, requisitos formais sendo preenchidos, a CPI tem que ser instaurada. Até o dia 31 de dezembro de 2022, temos uma eleição. E essa CPI pode ouvir até 5.570 prefeitos, 26 governadores, mais o do Distrito Federal, 27, presidente da República e mais seus ministros. Então, muitos afirmam, inclusive, que até lá essa CPI pode não alcançar resultados tão satisfatórios. Lembrando que a CPI ela não pode determinar tudo. Um cuidado que vocês devem tomar. Como assim, Guilherme? A CPI ela não tem poder de responsabilização penal. Lembre-se, apurar ou investigar. Logo, uma CPI não pode determinar, por exemplo, busca e apreensão de bens, sequestro de bens, prisões, salvo em flagrante e interceptação telefônica. Também não pode ser determinada por uma CPI. Porém, a quebra de sigilo telefônico, bancário, de dados, fiscal, bem como a condução forçada, sim. Então, esperemos que essa CPI encaminhe um relatório final ao Ministério Público, à AGU, ao órgão competente, à polícia. Mas lembre-se, não possui o poder de responsabilização penal. Gostou dessa dica? Observou como foi bem tranquilo? E a gente falou sobre a natureza técnica da CPI. E essa é uma das formas que eu acredito que tal tema pode ser cobrado. Principal objeto de investigação. Foram citados dois, porém, eu vou tentar detalhar o principal, o fato consumado. Ok, você recorda que no dia 14 e 15 de janeiro, Manaus sofreu uma situação muito trágica. A crise de oxigênio na capital amazonense. Lembre-se, nos dias 14 e 15 de janeiro, esse insumo essencial para o tratamento de pessoas acometidas por síndromes respiratórias graves faltou. E essa falta de oxigênio seria responsável pela morte de pelo menos 30 pessoas. Então fica aqui, tá bom? O fato consumado que pode e representa o estopim da criação dessa comissão parlamentar de inquérito. Gostou? Por gentileza, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham o contato com esse material e dominem as características básicas, as normas constitucionais da criação de uma CPI. Eu fico por aqui, sou só gratidão e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço.